Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos. Nessa aula é uma verdadeira aula, na verdade, tá? Eu quero falar sobre linha editorial estratégica para você que é um social media. Por que eu quis trazer esse tema linha editorial estratégica? Porque, cara, essa é uma dúvida de muita gente me pergunta como que faz para ter estratégia de conteúdo. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui essa aula super legal, super completa, vai ser uma aula bem direta, bem objetiva. Eu recomendo você pegar um papel e uma caneta para anotar tudo, porque aí tá o ouro, tá? Então, se você prestar atenção, tem ouro aqui nessa live, tá? Então, já bora pegar papel e caneta para você anotar tudo. Então, vamos lá. Linha editorial estratégica. Quero dar apenas uma pincelada para vocês entenderem a importância de vocês terem uma linha editorial. Porque assim, gente, se você é um social media, ou então se você trabalha com as redes sociais, se você não tem uma linha editorial estratégica, você vai estar perdendo tempo. Porque assim, não adianta ficar postando por postar. O objetivo, o intuito do jogo, do lance, é você postar para ter resultado, certo? Então assim, ninguém entra para perder, todo mundo entra para ganhar. Então eu vou te ensinar a ganhar, a ter resultados, a dar resultados para o seu cliente. E não importa o nicho que o seu cliente atue, tá? Funciona para qualquer coisa. Então já bora pegar papel e caneta, anotar que tá muito bom. Então primeira coisa, gente, a linha editorial tem que ser muito bem elaborada, tá? Não é uma coisa que você tem que fazer correndo nas coxas, ou então uma coisa que você faz na pressa. Não, é uma coisa bem elaborada, bem pensada, bem estudada, tá? Então você precisa pensar, analisar e ver se faz sentido, tá bom? E cara, uma outra coisa que você tem que prestar muita atenção, a gente vai falar da parte mais teórica aqui agora, depois eu vou dar alguns exemplos práticos também. Tem que ser totalmente íntegra com o que você pretende entregar ou vender. Por exemplo, não faz sentido nenhum, esse é um exemplo que eu gosto muito de usar, não faz sentido nenhum eu tenho um curso de Canva, certo? E eu começar a falar sobre Photoshop na minha linha editorial. Qual é o sentido disso? Sendo que eu tenho um curso, um produto que eu vou entregar Canva e eu falo de Photoshop. Se eu começar a falar de Photoshop, eu vou acabar atraindo designers, né? Eu quero falar com designers, eu quero falar com social media, sim. Só que eu quero falar com pessoas que mexam no Canva, não pessoas que mexam no Photoshop. Percebe a diferença? Se você começa a entregar um conteúdo de maneira errada, no final das contas você atrai pessoas erradas e as pessoas não compram de você, tá? Então você precisa primeiramente pensar o quê? Cara, o que eu quero entregar? Qual que é o meu produto? O que o meu cliente vende? Então pensando nisso você tem que alinhar muito bem o seu conteúdo. E principalmente, gente, foca sempre na transformação que o seu conteúdo oferece. Qual que é a transformação que o seu conteúdo oferece na vida da pessoa? É aí que você vai ter que focar. Por exemplo, a minha transformação. Você é uma pessoa comum que não sabe mexer em nada de Canva, de nada. E a minha transformação você consegue fazer artes incríveis. Ou então, a minha transformação você que está precisando a trabalhar como social media. A minha transformação é que em 30 dias você é possível ganhar 5 mil reais. Essa é a transformação. Eu deixo isso muito claro no meu conteúdo, no meu tom de voz, nos meus vídeos, em tudo que eu faço, tá? Então tem que deixar muito clara a transformação da sua linha editorial. Qual a transformação que você vai gerar para o cliente? Qual a transformação que você vai gerar para o teu perfil? E quando você cria uma linha editorial, você meio que faz as pessoas entenderem o tom, até mesmo o seu linguajar, de como que você se porta. Por exemplo, aqui no meu perfil vocês sabem muito bem, o tom da minha linha editorial, ela é focada em Canva, em social media, só que assim, o tom também dita, por exemplo, quem eu sou, qual é a minha personalidade, entendeu? Qual que é a personalidade do cliente? Não tem como você fazer uma personalidade para um cliente que é muito sério, tipo assim, uma linha editorial muito bem-humorada, entendeu? Não combina. Por exemplo, eu sou uma pessoa mais séria também, então eu não combinaria talvez fazendo dancinha aqui, eu não gosto disso. Então assim, a primeira coisa que você tem que pensar e entender e respeitar é respeitar você mesmo, é se autorrespeitar, né? Então, por exemplo, se eu não gosto de fazer uma coisa, se eu não me dou bem, ou então se eu não levo muito jeito para ficar fazendo dancinha no Reels, eu não vou fazer. Eu não vou fazer dancinha no Reels só porque isso dá muita visualização
ou então só porque isso atrai muita gente, entendeu? Então assim, você tem que ser fiel a você mesmo. Primeiramente, seja fiel a você mesmo, seja fiel ao seu cliente. Porque se você entregar uma proposta para o cliente todo sério, um médico, fala, cara, pra você conseguir vender aí, pra você conseguir encher seu consultório, você tem que fazer dancinha. O cara já fala, não vou fazer dancinha, eu não gosto disso. Então assim, você precisa primeiro saber qual é a transformação, que nem eu falei, deixar totalmente integrado com o produto ou serviço que você pretende vender e até mesmo setar o tom de voz, tá? Como eu falei, qual é a sua personalidade? Mediante a sua personalidade, você vai começar a encaixar coisas que tem a ver com você, que funcionam. Não é só rio, só dancinha que funciona, não. Se você entender muito bem tudo isso, você consegue sim setar e usar as coisas a seu favor. Por exemplo, eu gosto bastante de fazer formato carrossel, formato live, então eu exploro bastante esses pontos, tá? E depois eu vou colocando a minha editorial em cima disso, os conteúdos estratégicos em cima disso. Lembrando, gente, que conteúdo tem que ser estratégico, tá? Você é social media, você sabe muito bem que só post não vende, só post não dá dinheiro, você não vai conseguir ter resultados só vendendo post. Se você não souber estratégia de fato, estratégia de conteúdo, de crescimento, você não vai sair do lugar. Os meus alunos, eles aprenderam a estratégia. Depois que eles aprenderam a estratégia, putz, a chave virou total. Se você não é natural, você fica engessado. Eu gosto muito de falar para as pessoas o seguinte, eu me comunico, eu converso, eu incentivo os meus clientes a falarem da maneira que eles conversam com a sua esposa, com os seus amigos. Por quê? Porque quanto mais natural você deixar aparecer para as pessoas, melhor. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês da maneira que eu converso com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, de maneira natural. Eu não preciso ficar inventando moda, inventando palavra difícil. Não, eu falo dessa forma. Tá, então vamos lá. Como é que funciona então uma linha editorial na prática, galera? A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, você precisa trabalhar com temas. O tema principal e um tema auxiliar. Então assim, quando você começa a pensar em linha editorial, na prática você já começa a funilar. Porque você pensa, seguinte, você não pode falar para todo mundo. Você precisa falar para uma pessoa específica, tá bom? Então assim, você precisa setar, por exemplo, com quem que eu quero conversar, qual que é o tema principal. Porque se você é muito genérico na sua linha editorial, você acaba falando com ninguém. Então assim, eu quero atingir uma pessoa específica, então eu preciso falar a linguagem, o assunto daquela pessoa, que a pessoa se interesse por isso. Então a coisa muito importante que você tem que fazer é tema principal e temas auxiliares. A gente vai estudar bastante isso, a gente vai colocar isso na prática. Beleza, na prática, como que é o tema principal, Renato? Então vamos lá. Eu vou usar o meu perfil como exemplo. Tema principal. Eu ensino pessoas comuns a virarem social media. Então, o meu tema principal é social media, é designer, é Canva, entendeu? Então, eu tenho de 2 a 3 temas principais. Não muito mais do que isso, gente. Se você pega muito mais do que isso, 2, 3, 5, 10, aí acaba ficando muito bagunçado. O ideal é você ter de 1 a 3 temas principais. Por quê? Porque dentro de um tema principal, você consegue pegar vários e vários temas auxiliares. Então, você vai entender que no dia a dia você vai usar um tema principal e dentro desse tema vai ter várias e várias ramificações que você vai conseguir explorar muito bem vários e vários assuntos relacionados ao seu tema principal, sacou? Então, a primeira coisa que depois que você decide qual que é o meu tema principal e os meus temas auxiliares, eu vou dar mais exemplos daqui a pouco de temas auxiliares também. Você tem que fazer o seguinte, eu aconselho nessa hora você pegar um papel e uma caneta e começar a anotar os tópicos que eu estou falando para depois você colocar em prática. Que aqui é uma coisa que se você não praticar, não escrever, você não sai do lugar. Depois que você definir os temas, você vai pegar o papel e uma caneta e vai fazer uma lista das dores das pessoas que te acompanham. Por que é importante você saber as dores? Porque, cara, geralmente o que dói é o que me interessa. Quando eu pego o Google para pesquisar alguma coisa, por exemplo, a minha esposa, um exemplo, tá com dor no dedo. Aí eu coloco, como curar a dor no dedo? Ou seja, é uma dor, é uma coisa que eu estou precisando naquele momento, é uma coisa que eu estou interessado em encontrar uma solução. E você precisa ser a solução para os problemas das pessoas. Porque quando você começa a pensar nas dores, por exemplo, qual que são as dores das pessoas que me seguem? Vamos lá. As dores das pessoas que me seguem são pessoas que provavelmente não sabem fazer uma linha editorial, são social medias que cobram muito barato e entregam demais,
são social medias que são inseguros para passar contrato, fechar contrato. São pessoas que não conseguem criar uma arte profissional no Canva. São pessoas que não têm conhecimento em design. Ou seja, essas são as dores das pessoas. Quando eu consigo imaginar e entender tudo isso, fica muito fácil fazer conteúdo. Porque eu faço conteúdo quebrando a dor. Eu pego uma dor, entrego uma solução, entendeu? Então, isso é muito certeiro. Outra coisa que você tem que pensar, quais são os desejos? O que a pessoa sonha? Por exemplo, o desejo da minha audiência. O desejo da minha audiência é um social media que quer fechar um contrato de mais de 3 mil reais. Esse é um desejo, é um sonho da minha audiência. Tanto é que se você entrar no meu curso Social Media Estratégico, eu te ensino como fazer isso passo a passo. Os meus alunos destravaram e estão tendo resultados incríveis com isso. Qual que é um outro desejo da minha audiência? É se sentir mais confiante no momento de fechar o contrato, na reunião. Qual que é o outro desejo da minha audiência? É saber e conseguir fazer uma arte impactante e profissional que chame a atenção. Qual que é um outro desejo da minha audiência? É ter estratégias corretas para conseguir aumentar a visualização e engajamento. Ou seja, se eu sei a dor e o desejo, você tem que fazer uma lista, gente. Faz uma lista, mas assim, quando você pegar para fazer uma lista, escreve 30, 50 dores e 50 desejos. Uma do lado da outra, 50 dores, 50 desejos. Quando você tiver tudo isso, e assim, não se bloqueie, tá? Tudo que vier na sua cabeça, escreva. Porque às vezes não vai ser a melhor ideia, a melhor dor, o melhor desejo. Só que quando você começa a se permitir escrever, pensar, vai vindo mais e mais e mais ideias melhores, tá? Então, vai escrevendo tudo que vier na sua cabeça para você depois dar uma filtrada. Então, assim, você pega uma dor, beleza. Como fazer a dor do meu cliente? Trabalho muito e ganho pouco. Aí eu crio um post em cima disso. Aprenda a cobrar 3 mil reais em cada contrato e ganhe muito dinheiro na internet. Olha só, é uma dor. E eu trouxe um medicamento, eu trouxe uma solução. Ou seja, o esquema é você pegar a dor e oferecer um remédio. A pessoa que está com dor, ela quer um remédio. Então você vai lá e oferece. Depois que você traçar as dores e os desejos, você já vai ter muita ideia de conteúdo. Depois você precisa conhecer muito bem com quem você está falando. Né? Não adianta você querer fazer conteúdo aleatoriamente, naquela fúria de sentar no computador fazer conteúdo. Não, eu preciso fazer 10 conteúdos hoje, senão não sei o quê. Não, gente, não é assim, tá? É preferível você manter uma qualidade do que quantidade. É claro que se você for consistente, é ótimo, mas consistência com qualidade, tá? E conteúdos assertivos, conteúdos que realmente façam a diferença na vida das pessoas. Você vai precisar conhecer muito bem com quem você está falando. A tal da persona. Seu avatar. Por que é interessante você conhecer com quem você está falando? Porque quando você conhece com quem você fala de maneira mais assertiva. A pessoa, ela tem que ter aquela sensação de falar, caramba, ele está falando comigo. Como é que ele sabe de tudo isso? Será que ele é um mágico? Não, você não é um mágico. Não, você simplesmente estudou. Você mapeou as dores, o desejo e quem é essa pessoa. Por exemplo, como que você faz para descobrir uma persona? Eu gosto muito de falar sobre isso. Pega o papel, esse mesmo papel, e desenha um bonequinho nesse papel. Aqueles bonequinhos que você fazia na escola, que tem aqueles pauzinhos, o corpinho, o bracinho, a cabecinha, tudo. E dá um nome para essa pessoa, para esse boneco. Vai, por exemplo, vai chamar João. Meu boneco vai se chamar João. Então, esse João, ele mora onde? O João, ele costuma morar em São Paulo, então o João, por exemplo, se você atende um cliente que ele é físico, que ele vende, por exemplo, comida, ele não vai atender pessoas que moram fora da região dele, não faz sentido. Agora, se você atende um cliente que, por exemplo, atende online, por exemplo, aí sim, você pode pegar o Brasil inteiro. Então, por exemplo, o João, ele mora... O João é o meu cliente ideal, tá, gente? É a pessoa com quem eu quero falar, atrair e vender. Então, o João, ele mora em São Paulo, por exemplo. Eu tenho um delivery. Então, o João, ele mora em São Paulo. E o João, ele mora num bairro específico de São Paulo, tá? Então, beleza. O João, ele tem entre X e X idade, certo? O João, ele gosta de comer X coisa. Você vai desenhando a personalidade, entendeu? Do seu avatar. Por que isso, gente? Porque quando você vai fazendo isso, você vai descobrindo com quem você quer falar. Não adianta você fazer conteúdo aleatório. Se você não souber com quem você está falando,
não vai funcionar. Então você precisa sim conhecer quem é a pessoa, quais são as dores, quais são os desejos, para depois você fazer o conteúdo. O que mais acontece são pessoas querendo inverter o processo. A pessoa querer fazer o conteúdo para depois tentar conhecer. Não, vai dar tudo errado, você não vai conseguir falar com ninguém. E principalmente, quando você for fazer um conteúdo, converse com o público da maneira que eles entendam. Porque eu estava até vendo o pessoal aqui no grupo dos meus alunos do Social Media Estratégico. Eu tenho um grupo, para quem não conhece, no WhatsApp, somente com os alunos do Social Media Estratégico, que eles trocam ideias, se ajudam, é uma loucura. E agora há pouco, antes de entrar na live, eles estavam conversando que eles atendem médicos, atendem psicólogos, e eles precisam se atentar a uma linguagem acessível, porque geralmente um médico, um psicólogo, eles falam muito difícil. E se você começar a colocar conteúdo muito técnico, geralmente as pessoas não vão entender nada. Então, assim, você tem que tomar o cuidado de até mesmo falar a linguagem daquele público. Por exemplo, se você atende um público mais idoso, você tem que se comunicar na linguagem que eles entendem. Agora, por exemplo, se você atende um público mais jovem, você precisa se comunicar na linguagem que eles entendem. Entendeu? Então você precisa até mesmo conhecer qual forma de abordagem você tem que ter na linha editorial. Se você não tiver isso muito bem na sua mente, setado na sua mente, não vai funcionar. E também tem uma outra coisa que vocês precisam anotar também no seu papelzinho. Vocês precisam ter uma grande ideia, tá? A famosa Big Idea. O que é isso? É o tema principal que eu falei para vocês. Vocês precisam ter em mente qual é o tema principal que vocês vão estar abordando. Como eu falei, se vocês começarem a ser muito genérico, vocês não vão falar com ninguém. Então, eu anotei aqui, qual que é a Big Idea do seu Instagram? Qual que é a Big Idea do perfil do seu cliente? Qual a transformação que ele causa? Já falei um pouco sobre isso também. E um segredo muito interessante, antes de você tentar ficar vendendo as coisas para as pessoas, fale dos benefícios e das oportunidades. Sempre no seu conteúdo, quando você pensar, poxa, será que esse conteúdo está muito vendedor? Será que o seu conteúdo é muito revista? Sabe aquelas revistas que você pega, aqueles jornais que você pega e tudo é anúncio, tudo querendo empurrar, vender? Gente, não é assim que vende. Para a pessoa comprar alguma coisa de você, a pessoa, primeiro, ela não compra o teu produto. A pessoa primeiro compra você. Ela compra as tuas ideias, o teu estilo. Por exemplo, aqui na internet, gente, muita gente vende de tudo. Por exemplo, se você quiser aprender um curso de Canva, um exemplo de social media, vai ter 120 pessoas, um exemplo, que vende isso. Todo mundo vende as mesmas coisas, porque ninguém é único, né? Por exemplo, você é único sim, você fala do seu jeito, mas ninguém fala de uma coisa e ninguém mais fala sobre isso. Não. O que faz as pessoas comprarem de mim e não dos outros? É a forma que eu falo, é o meu conteúdo, é o meu jeito. Muitas pessoas já compraram os meus produtos, por quê? Porque se identificaram comigo, porque eu sou muito família, porque eu mostro a minha esposa, a minha filha, eu sou cristão, ou seja, tudo isso pesa. Então, essas coisas em paralelo são meus temas auxiliares, que nem eu falei para você, são o meu estilo de vida, tá? É o meu estilo de vida, a maneira que eu falo, a maneira que eu me porto, a maneira que eu me comporto, ou seja, tudo isso influencia. Então, no momento que você estiver fazendo conteúdo de venda, de engajamento, não seja chato, não queira ficar empurrando nas pessoas, forçar uma situação, porque as pessoas, elas primeiro precisam ver um benefício, uma oportunidade para querer até mesmo seguir você. A pessoa, para te seguir, ela quer aprender alguma coisa. Ela não vai seguir você simplesmente porque quer te seguir. Não, as pessoas, elas querem aprender alguma coisa. E geralmente as pessoas, elas estão buscando conteúdo de utilidade. Conteúdo de utilidade. O que é conteúdo de utilidade? É alguma coisa que ela vai aprender. O seu objetivo, gente, quando você estiver fazendo conteúdo, você tem que pensar na seguinte forma. Você não pode esquecer isso nunca. Anota isso para você não esquecer. O seu objetivo é fazer a pessoa sair do ponto A e ir para o ponto B. Tudo que você for fazer aqui nessa internet de conteúdo, não importa, carrossel, stories, live, até mesmo responder as pessoas no direct, você precisa pensar, esse meu conteúdo está realmente ajudando a pessoa a sair do ponto A e ir para o ponto B? A pessoa está aprendendo alguma coisa com isso? Isso realmente vai mudar a vida dela?
Cara, quando eu falo mudar a vida dela, não é transformar completamente a vida dela, não. Mas se você faz a pessoa aprender alguma coisinha que ela não sabia, cara, ela vai ficar muito feliz. Ela vai sair do ponto A e vai para o ponto B, porque o ponto A era o ponto de sem conhecimento, o ponto B é um ponto que agora ela tem o conhecimento. Então, esse é o seu objetivo, porque se você consegue fazer a pessoa sair do ponto A ao ponto B, por menor que seja esse passo, a pessoa ela vai ser muito grata a você. Muito, muito grata a você. Por que que então a gente tem que fazer conteúdos? Fazer muito conteúdo. Porque quanto mais você doutrina a sua audiência, quanto mais você ensina, quanto mais você mostra, quanto mais você ajuda as pessoas, aquele sentimento de gratidão a pessoa instala na cabeça dela. Por exemplo, poxa, o Renato me ajudou a fazer isso, de graça. Então, isso é meio que psicológico, tá? A pessoa fica com um sentimento de dívida com você. Isso é louco, mas é verdade. Pode prestar atenção. Se alguém te ajuda sem esperar nada em troca, no caso assim, você vai ficar com aquele sentimento de gratidão e vai tentar retribuir a pessoa de alguma forma. Você vai querer agradar a pessoa de alguma forma. Você vai querer fazer para a pessoa a mesma coisa. E geralmente, aqui na internet, quando você ajuda a pessoa de alguma forma, a maneira que ela retribui a ajuda é comprando de você. É te seguindo, é engajando. Então, cara, isso é muito importante, tá? Muito importante. Porque se você fica fazendo conteúdos desconexo, conteúdo com coisinha muito superficial, não vai dar certo. É claro que uma linha editorial estratégica precisa ter várias e várias coisas, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas não foca só em coisas aleatórias, tá? Você precisa pensar sempre no funil de vendas. Eu ensino isso no meu curso de Socialmente Estratégico. Você tem que produzir vários tipos de conteúdos ao mesmo tempo, porque você está se relacionando com várias pessoas ao mesmo tempo. Tem pessoas que estão chegando agora, tem pessoas que já te conhecem há um tempo, tem pessoas que conversam com você, tem pessoas que já são seus alunos, tem pessoas que querem comprar de você de novo. Ou seja, é uma roda gigante louca. A todo momento está chegando gente nova, tem gente já antiga, tem gente saindo. Ou seja, você tem que falar com todo mundo, tá? Então, a sua linha editorial tem que abraçar tudo isso. Então, se você não tem um conteúdo que tenha utilidade, as pessoas naturalmente, ao longo do tempo, elas vão se desconectando de você. Então, por exemplo, a pessoa ela vai perdendo interesse, vai perdendo interesse, vai perdendo interesse, chega a um ponto que a pessoa até para de seguir você e você acaba o relacionamento com ela, tá? Então, o objetivo aqui é, claro, vai ter pessoas que vão parar de seguir você no longo do tempo? Com certeza vai, tá? Isso é até bom, porque ajuda até mesmo o algoritmo a ficar mais inteligente. Pessoas que não querem saem, pessoas que querem entram. Mas você não pode perder pessoas de bobeira por falta de estratégia. A pessoa, ela precisa entrar no seu perfil de uma forma e sair do seu perfil de outra forma, tá? Esse é o objetivo do social media. O social media que consegue fazer o visitante ou então o cliente entrar, por exemplo, o cara entrou inseguro, tá? Um exemplo do social media, o cara entrou inseguro, ele não sabia cobrar, ele não sabia fazer realmente as metas, ele não sabia qual produto entregar e depois que ele visitou meu perfil, ele virou um social media transformado, ele virou mais seguro de si. Agora ele tem meta, ele consegue bater as metas, ele consegue faturar mais alto, ele consegue ser um profissional mais reconhecido. Olha só a transformação. O cara entra no seu perfil de uma forma e sai do seu perfil de outra forma. Isso é você fazer do A ao B. Do A ao B. Sempre faça do A ao B. Quando você estiver fazendo um conteúdo, faça essa pergunta para você mesmo. Esse conteúdo, ele vai ajudar alguém a sair do ponto A e ir para o ponto B? Esse conteúdo, ele talvez me ajudaria a fazer isso? Sempre pergunte para você mesmo. Porque tem conteúdo que a gente faz, às vezes, que é para encher linguiça. E isso não vai ajudar ninguém. Não vai ajudar ninguém. Então, por exemplo, se você for fazer um conteúdo que não vai ajudar ninguém, repensa. Repensa porque talvez o conteúdo não esteja tão bom assim. Então, se você não tiver... Isso é muito importante, tá? Eu anotei uma coisa que é muito importante. Você precisa ter essa transformação, essa ideia muito clara para você. Você precisa ter essa ideia de transformação muito clara para você. Por quê? Se você não tem essa ideia clara para você, você não vai conseguir transparecer isso para as pessoas no seu conteúdo. Se você mesmo, que é o dono do perfil, ou então se você mesmo que é o social media, não tem a transformação clara na sua cabeça,
como é que você quer que as pessoas entendam o que você está falando? Então é aquele famoso me ajuda para eu te ajudar, tá? Não tem como você ser claro e objetivo se você não tiver isso muito claro para você mesmo. Aqui na internet, o lance, quem ganha, quem tem destaque, são as pessoas que são claras, objetivas. São as pessoas que conseguem ser acessíveis. Por quê? Porque se você ficar enchendo muita linguiça, dando muita volta, sendo muito confuso, uma hora faz um conteúdo disso, outra hora faz o conteúdo daquilo. Cara, se você não tem clareza, não espere que os seguidores tenham clareza. Provavelmente as pessoas não vão entender o que você tem para falar e, consequentemente, as pessoas não vão comprar o teu produto ou o teu serviço. Entendeu? Aqui na internet ganha quem é repetitivo. Repetitivo, o lance da repetição, é lógico que você não vai ficar repetindo que nem um disco quebrado, a mesma coisa, mas quando eu falo repetição, é você sempre bater na mesma coisa, bater, de formas diferentes, de temas auxiliares diferentes, mas bater. Por quê? Porque você está ali para falar sobre isso. Você está aqui na internet para ser referência de uma coisa, você não está aqui na internet para ser referência de tudo. Porque se você quiser falar para todo mundo, você não vai falar para ninguém, entendeu? Então, qual que é a transformação? Tenha isso muito claro na sua cabeça. Qual é a transformação que eu quero causar no meu conteúdo? Qual é a transformação que eu quero que a pessoa pise no meu Instagram ou no Instagram do meu cliente e já, caramba, esse Instagram é diferenciado. Por quê? Porque ele me ajuda nisso e nisso. Esse é o objetivo, tá? Esse é o objetivo. Então, como eu falei, você precisa realmente saber os problemas. Quando você conhece bem os problemas, as soluções, elas vêm, tá? Então, problema é conteúdo, dor é conteúdo, solução é conteúdo, desejo é conteúdo, são conteúdos bons, tá? São conteúdos bons. Então, vamos lá. Eu anotei aqui alguns tipos de conteúdo auxiliares para vocês entenderem e colocar em prática. Aqui, ó, conteúdos auxiliares, gente, vocês precisam ser um pouco dinâmicos, tá? Porque assim, tem pessoas que gostam de receber de uma forma, outras pessoas de outra. Então, quanto mais versátil, claro que assim, respeitando o seu caráter, melhor, beleza? Então, vamos lá. Os temas auxiliares têm que ser coisas que você se sinta confortável em falar. Por exemplo, eu falo, o meu tema principal é social media, como eu falei para vocês, e também falo sobre Canva. Então, eu ensino pessoas que não têm conhecimento a serem designers e, consequentemente, serem social media, tá? Então, uma coisa junta e conversa com a outra. Nesse caso, eu falo sobre 2 temas de propósito, tá? Que eu falei para você, geralmente é de 1 a 3 temas. Eu falo 2 temas, mas esses 2 temas, eles se conversam. Agora, por exemplo, seria diferente se eu falasse 2 temas principais totalmente diferentes um do outro. Aí talvez geraria um problema e um conflito. Então eu falo de um tema, outro tema, porém os temas eles se unem, tá? Então não tem problema nenhum. Se eles se conversam, beleza. Agora os temas auxiliares. O que é tema auxiliar? Por exemplo, eu falo bastante, eu mostro bastante exemplos, talvez voltado para a família, porque eu sou uma pessoa muito família. Tá? Então eu mostro bastante minha esposa, ela me ajuda aqui, eu mostro bastante a minha filha, eu gosto de falar também sobre Deus, porque eu sou cristão, então é uma coisa que eu me sinto confortável em falar. Então são temas que você gosta de falar. Por exemplo, tem pessoas, tem perfis que você segue aqui na internet, que você percebe claramente que o cara, ele fala palavrão, que ele é mulherengo, que ele ostenta. Mas assim, não é julgando ninguém, mas esse é o perfil dele. Ele atrai pessoas que são parecidas com ele, entendeu? Então, cada um tem uma personalidade diferente, cada um pode pegar em coisas que se sentem confortáveis em falar. Por exemplo, quando você tiver um cliente, você vai perguntar para ele, beleza, quais são os seus hobbies? Olha, essa pergunta é boa. Quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer? O cara vai falar, eu gosto de jogar bola, eu gosto de ficar com meu filho. Aí você vai começar a pensar, legal, dessas coisas que você gosta, a gente consegue fazer um link com o teu assunto? A gente consegue geralmente fazer alguma coisa assim que tem a ver com o que você fala? Ou então alguma coisa que descontraia mais em cima do que você fala? Entende? Então, sempre pegue as coisas que você se sinta confortável em falar ou então o seu cliente se sinta confortável em falar. Esse é o segredo. Gente, agora é a parte importante que eu falei para vocês pegarem uma folha e escrever, tá? Eu quero que vocês saiam dessa live e aprendam e coloquem em prática, tá bom?
O que vocês vão fazer? Vocês vão montar a linha editorial de vocês, tá? Ou do cliente de vocês. Então você vai escrever alguns tópicos e vai escrever embaixo. Então a primeira coisa que você vai escrever é a grande ideia. Qual é a grande ideia que você vai falar nesse perfil? Qual é a transformação que você vai falar nesse perfil? Grande ideia e transformação basicamente é a mesma coisa. Então, a grande ideia ou a transformação, você vai escrever embaixo. A minha grande ideia, por exemplo, é ensinar, vou dar exemplos. A big idea do meu perfil é ensinar social medias a se posicionarem como social media profissional e faturar R$5.000 por mês. Essa é um exemplo de uma grande ideia, de uma transformação. Segunda coisa, seu avatar. Quem é o seu avatar? Com quem você fala? Então, você vai fazer um bonequinho, vai desenhar, vai colocar o nome nele, tá? E vai pegar todas as características desse seu possível cliente. Uma outra coisa que você vai fazer é fazer as dores. Escreve 50 dores, pelo menos, não menos do que isso. Você consegue, tá? Não vem com desculpinha aqui que você consegue. 50 dores é pouco demais. 50 dores, 50 desejos. Dores, desejos, problema, solução. Você vai conseguir escrever 50 de cada. Quando você estiver escrevendo, você vai ter muita ideia de conteúdo, ideias boas, beleza? Aí depois que você fizer isso, você vai escrever qual que é o tema principal que você vai falar. Qual que é o seu tema principal? Por exemplo, o tema principal é ensinar como social media pode ser muito bem pago. Esse é um tema principal. E temas auxiliares, depois você vai listar os seus temas auxiliares. Dentro de humor, temas técnicos, temas pessoais, temas polêmicos, temas, enfim, vários temas auxiliares. Faz isso para vocês verem. Quando vocês tiverem tudo isso pronto, vocês vão ver, cara, realmente isso sim é uma estratégia. Essa aula aqui, gente, eu poderia cobrar de vocês um valor considerável, porque dificilmente você vai achar uma aula dessa na internet de graça, porque geralmente as pessoas não ensinam isso de graça. Mas caso você queira se aprofundar ainda mais e ser um social media estratégico, aquele que ganha pelo menos 3 a 5 mil reais por mês, isso aqui foi só uma pontinha de tudo que eu ensino no meu curso Social Media Estratégico. Então, assim, tenho vários e vários alunos que entraram sem saber nada e com pouco tempo de curso, eles já estão faturando, estão fechando clientes, estão conseguindo sair do lugar. E principalmente, eles têm total suporte meu e da minha equipe. Como eu falei, tem grupo no WhatsApp somente para alunos e eu estou nesse grupo, eles têm acesso a mim direto, eles tiram dúvida comigo direto. Tá? Então, assim, só com o método você vai sair do lugar. Não adianta você achar que vai sair do lugar sozinho, é difícil, tá? Você vai perder mais tempo. Então, se você tiver um direcionamento, alguém pegando na sua mão, fica mais fácil. Então, caso você tenha interesse de ser um social media estratégico e aprender isso e muito mais, tá? Um curso totalmente completo, só você entrar na minha bio no link Social Media Estratégico. Aproveita a condição especial, tá com uma promoção que provavelmente logo o preço vai voltar para o normal. Então corre que o negócio é topíssimo, tá? Lá na página você vai ver mais detalhes falando sobre o curso, tem um vídeo explicando, tem depoimentos de alunos para você saber o que é, o que não é, beleza? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula, fiz de todo o coração para vocês. Espero ter ajudado vocês, tá? Depois vocês me mandem os depoimentos lá no direct que eu vou ficar feliz em ler. Ficam com Deus, um grande beijo e logo, logo farei uma outra aula dessa para vocês. Aviso vocês com antecedência. É nóis. Valeu.